E o título da minha mensagem é: Quando a resposta traz mais perguntas. Quando a resposta traz mais questionamentos. Quando a resposta não está de acordo com aquilo que eu gostaria, com a resposta que eu estava esperando, com a resposta que eu criei para aquela situação, para aquele problema. Ou quando eu estou esperando na minha própria resolução, na minha própria vontade, e não estou esperando em Deus, que mesmo parecendo estar em silêncio, que mesmo parecendo estar distante, mesmo parecendo estar inerte, Ele continua governando, Ele continua agindo. Mas nós olhamos sempre na perspectiva de quem? A nossa. Nós nunca olhamos o problema na perspectiva de Deus. E o que Abacuque faz? A partir dos vários questionamentos que ele tem, ele ora a Deus. Ele ora a Deus, ele questiona, mas ele coloca a sua angústia diante daquele que é o único que pode resolver. Ele não coloca a sua angústia a partir de quem ele é e do que ele pode fazer. E a gente viu aqui um contexto histórico que o Celso passou, um contexto histórico de que Abacuque era um cara muito culto. E alguns dizem que ele era até levita. Ele não se embasou na sua intelectualidade, na sua teologia, mas a base dele foi no Deus a quem ele servia. Abacuque capítulo 1, versos 12, a partir do verso 12. E a palavra de Deus diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe. O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus santo e justo, nós estamos diante da Tua palavra e nós confessamos que muitas vezes não compreendemos os Teus caminhos. Senhor, dá-nos humildade para ouvir, dá-nos fé para confiar e dá-nos, ó Pai, submissão para obedecermos. Mostra-nos Cristo na Tua palavra e faz-nos sair daqui não simplesmente com mais respostas, mas com uma confiança profunda e inabalável no Deus Todo-Poderoso, soberano, santo, justo e que reina para todo sempre. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a resposta inacreditável
que Abacuque recebeu dos versos 5 até o versículo 11 foi que Deus estava enxergando toda a maldade, corrupção, tudo aquilo que estava acontecendo no povo dele. E Deus faz o quê? Ele então responde a Abacuque, mostrando para Abacuque que Deus estava mandando um povo. Estava mandando um povo para disciplinar o seu povo, para disciplinar Judá. E então Abacuque começa a questionar: como assim? O Senhor que é santo vai mandar uma nação que é 1000 vezes pior do que o seu povo que é corrompido. E Abacuque não consegue entender toda essa perspectiva de Deus em relação a como ele vai tratar o pecado do povo dele. Como que ele vai disciplinar o povo dele com uma nação que é mais perversa do que aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então Abacuque começa a questionar, e por isso que no versículo 12, ele fala: não és tu desde a eternidade? Ou seja, Abacuque, ele vai para Deus reconhecendo quem Deus é, e ele fala: tu que és eterno. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Ele reconhece a eternidade do Deus a quem ele serve, mas ele reconhece também a santidade desse Deus, e é por isso que ele questiona, e ele fala: como que pode um Deus santo, um Deus eterno, que usa um povo que é perverso, e que é pior do que o seu povo, para disciplinar o seu povo? E Abacuque começa a questionar, porque ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Então Abacuque começa a perguntar: como assim, Senhor? O interessante, meus irmãos, quando a gente olha no versículo 12 e tem a palavra: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. E aqui ele se apega, na sua versão talvez, o Senhor está todo em maiúsculo. Algumas versões trouxeram o Senhor todo em maiúsculo, porque no hebraico essa palavra é justamente Yahvé, ao Deus da aliança. Ele está recorrendo ao Deus da aliança, ao Deus criador, ao Deus que estabeleceu todas as coisas. E é por isso que essa palavra está toda em maiúsculo. Algumas versões, não optaram por fazer essa tradução. Isso é para a gente entender que não existe uma versão melhor do que a outra. Mas existe uma versão que traz, sim, algo que nos dá um melhor entendimento em relação a isso. E quando a gente olha, não só nesse versículo, não só na primeira parte do versículo, mas no segundo, a palavra Senhor se refere ao Deus da aliança. E é por isso que ele fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele se refere a esse Deus que é criador, que estabeleceu as alianças para o seu povo. E ele recorre a isso. E ele aponta para esse Deus. E ele fala: não morreremos. Algumas versões dizem: não morreremos. Outras versões dizem: tu não morrerás. Porque qual que é a ideia aqui? É justamente, foi estabelecida uma aliança. Deus estabeleceu aliança com seu povo. E Abacuque estava aqui reconhecendo que Deus não ia acabar com seu povo. Ou seja, a sua aliança não ia acabar ali, não ia ser exterminada por meio da Babilônia, por meio dos caldeus. E é isso que Abacuque está reconhecendo. O Deus que é o Deus da aliança, que estabeleceu tudo, decretou todas as coisas. É o mesmo Deus que ele está disciplinando o seu povo. E a gente consegue ver que
Abacuque reconhece isso. E é por isso que ele fala, tu não morrerás. Ou seja, o teu povo não morrerás. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, não morrerás, porque tu és santo, tu és eterno. E ele continua, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Olha que coisa. Ele começa questionando a resposta que Deus deu, mas ele começa também a entender. Parece que a gente vê um processo aqui da fé de Abacuque amadurecendo. E ele começa a olhar na perspectiva de Deus e reconhecer, tu, ó rocha, onde todas as coisas estão alicerçadas e estabelecidas. Tu que és o Deus imutável, tu que está no alto e sublime trono reinando, mesmo quando nós não estamos enxergando. E é interessante que Abacuque enxerga isso quando o rei Josias morreu e era um rei segundo o coração de Deus que fazia ali as coisas para adorar a Deus de uma maneira superficial. Mas a partir do momento que ele morre e assume outro rei que começa a fazer tudo o contrário estabelecido por Deus. Mas o que é interessante é que o povo só mostra o que está dentro do seu coração. E o povo então é corrompido por aquilo que o rei começa a fazer. E aqui eu entendo que ele está na época do rei Jeoaquim. E aí o povo, totalmente corrompido, totalmente longe de Deus, começa a imitar justamente aquilo que aquele povo que não pertencia a Deus estava fazendo. E quando a gente traz para a nossa realidade, a gente consegue perceber isso hoje. A gente consegue perceber. E num retrato bem simples, a gente acabou a Copa, quer dizer, acaba hoje. E agora os brasileiros se voltarão aos olhos para a política novamente. Mas se a gente olha um pouco lá para trás, parece que a perspectiva do povo era achar que um homem ia resolver todos os problemas do Brasil. E então as pessoas começaram a ouvir aquilo que ele falava. As pessoas começaram a ouvir, dizendo que ele cita um versículo da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, achando que ele ia ser o salvador do Brasil. E quando a gente olha para a perspectiva desse povo de Judá, a gente olha para eles alicerçado onde? Num rei. Achando que aquele rei seria o salvador da pátria deles. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente consegue ainda enxergar um povo que espera um líder político. E parece que nós estamos vivendo na mesma época. Estamos esperando um líder político que vai fazer com que o nosso Brasil se torne país de primeiro mundo. E Deus está simplesmente mostrando: eu estou disciplinando vocês por meio das más decisões que vocês tomaram. Imagina a gente enxergar que estamos debaixo de um governo corrupto, horrível, porque Deus está disciplinando a gente. Porque a gente começou a adorar um homem, achando que esse homem seria o Salvador. E o nosso coração estava na perspectiva de um homem e não de um Deus que é eterno, santo e soberano. E que ele continua reinando.
diante do governo, dos juízes, diante da corrupção, diante da violência, diante de tantas barbaridades, Ele continua governando e reinando. Imagina a gente olhar para o mesmo cenário de Abacuque e falar: Deus, como que o Senhor pode enviar um povo pior do que o seu povo para discipliná-los? E agora a igreja está sofrendo aquilo que a própria igreja alimentou lá atrás e deram púlpitos para políticos. E agora o que eles estão buscando fazer? Acabar com a igreja. Só que a igreja é de Cristo. A igreja é do Deus eterno, que o próprio Abacuque reconhece. É do Deus eterno que é a rocha, onde todas as coisas estão estabelecidas. Isso serve para nos disciplinar, meus irmãos. Daqui a pouco pode ser que passe a lei da misoginia e a gente aqui vai correr o risco de ser preso se a gente pregar sobre submissão e muitas outras coisas. Mas tudo isso por quê? Porque a própria igreja se distanciou de Deus. A própria igreja, ao invés de olhar para Deus como o soberano, como o sumo sacerdote, o rei eterno, aquele que está governando todas as coisas, olhou para um homem, achando que esse homem seria o salvador da pátria. E esse povo fez a mesma coisa, achando que Josias era o rei que iria salvá-lo. Quando chegou no Novo Testamento, o povo achou que Jesus era o quê? O líder político. E só que conseguia enxergar e olhar para ele como líder político. Ah, esse vai ser aquele quem vai nos salvar, quem vai nos tirar do governo de Roma ou de outros. E Deus está mostrando quem Ele é. Está mostrando o seu poder. Deus, Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós não esperamos a resposta que Ele nos dá. Mesmo quando nós não gostamos da resposta que Ele nos dá. Mas, meus irmãos, se Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. E Ele só disciplina quem Ele ama. Versos 13. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Olha que interessante. Ele enxerga que os babilônios, que os caldeus são piores do que o povo de Deus, e ele não consegue enxergar como que Deus vai disciplinar o povo dele por meio daqueles que são piores, são mais violentos, corrompidos. Talvez a gente não consiga enxergar nesse trecho, mas no próximo domingo, na segunda resposta de Deus para Abacuque, a gente vai conseguir enxergar isso. Sabe por quê? Porque Deus vai falar: os perversos agirão em todo o tempo, em qualquer época, os perversos agirão, mas o justo viverá pela fé. E é isso que diz Abacuque 2,4. Meus irmãos, o nosso foco não está no que as pessoas estão fazendo, mas no que Deus está fazendo. E o nosso foco deve ser olhar para Ele em todo o tempo, descansar nele, confiar nele, entregar toda a angústia do nosso coração a Ele, sabendo que Ele pode cuidar dos nossos corações. Mas hoje,
Nós vemos igrejas onde tem tudo num culto, menos a palavra pregada. A gente vê um culto totalmente humanista, voltado para as pessoas. Eu estava assistindo A gente escuta muita música na nossa casa, e aí teve um momento que eu estava vendo no YouTube, apareceu um grupo num palco de uma igreja grande, cantando uma música que vocês conhecem, talvez, Somos Corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Assim, ó. Nossa, eu gosto dessa música. Mas sabe qual que era o problema? O problema é que as pessoas que estavam cantando essa música para dizer que a igreja ela é una, é uma igreja em unidade, que vive em unidade, é uma igreja que prega a favor do casamento LGBTQIA. E tinham várias pessoas lá sendo representadas dessas ideologias. E é isso que nós estamos vendo nas igrejas. E cantor famoso também lá, puxando. E todo mundo, levantando as mãos, chorando. Essa é a realidade da igreja hoje. As pessoas estão olhando cada vez mais para elas mesmo, e não para o Deus que é santo. Eles não estão fazendo, nós não estamos fazendo como Abacuque fez. Ó Deus, tu que és santo e eterno, como que o Senhor pode permitir que o mal prevaleça? E Deus fala, os perversos podem fazer qualquer coisa, porque da mesma maneira que eu estou usando a Babilônia, da mesma maneira que eu estou usando os caldeus para disciplinar o meu povo, ele fala, o meu povo, aquele que faz parte do meu corpo, esses, os justos, viverão pela fé. Não pela fé neles mesmos, mas pela fé em Cristo. Versículo 14, ele diz, porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Aqui Abacuque começa a questionar Deus, por quê? Porque o Senhor está humilhando o seu povo. Por que o Senhor está humilhando o seu povo? E ele continua fazendo, o inimigo pesca todos com o anzol. E aqui a ideia, meus irmãos, era que aquelas pessoas que foram escravizadas naquela época andavam com uma argola no nariz. E a pessoa andava puxando o escravo por meio dessa argola. E é justamente isso que ele está dizendo. O inimigo pesca todos com o anzol. E aí ele fala, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Outra ideia aqui de como era transportado, ou como eram transportados os escravos, enrolado em redes, e eles saíam puxando. E aqui Abacuque retrata justamente isso. Como assim? Olha como o Senhor nos humilha, como o Senhor está humilhando o seu povo. O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Abacuque reconhece ali que eles estão sendo humilhados, mas lá no começo, Abacuque reconhece que tudo isso, apesar dele não entender, apesar dele não compreender como que Deus está agindo dessa maneira, ele fala que ele sabe que tudo isso é para disciplinar o seu povo.
Versículo 15. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? E ele continua questionando. Deus, peraí. Eu achava que o Senhor estava em silêncio. O Senhor me responde com uma resposta que eu não conseguia acreditar. E agora, eu tenho mais questionamentos, eu tenho mais perguntas. Como assim? Como assim? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Na primeira queixa dele, ele não sabia se ele seria respondido. Mas agora, o que ele fala? Eu vou aguardar para saber que resposta Deus vai me dar. Como será que nós oramos quando estamos aflitos, angustiados, quando temos problemas? Como será que nós esperamos em Deus? Como será que nós esperamos em Deus? Meus irmãos, o sofrimento serve para nos levar para mais perto de Deus. Nem sempre o sofrimento que você passará, que nós passaremos, será a consequência do nosso pecado. Mas sempre, toda vez que nós sofrermos, tudo isso vai ser consequência do pecado que há no mundo. Sempre vai ser consequência do pecado que há no mundo. E é por meio do sofrimento que Deus usa o sofrimento para trabalhar em nossos corações, para nos esmagar, para nos fazer enxergar quem Ele é e o que Ele faz. Esse Deus que é santo, que é justo, que é eterno, que Ele reina e Ele continua governando mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Mesmo quando nós não conseguimos entender todas as situações que estão acontecendo, Ele continua reinando no seu mais alto e sublime trono. Deus continua reinando. Meus irmãos, nesse final, olha a postura de Abacuque. Estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza. Abacuque ainda não recebeu a resposta. Abacuque ainda não conseguiu entender tudo. Ele continua perplexo diante da situação, diante do fardo pesado que ele recebeu. Mas ele se agarrou ao Deus que é santo e eterno, confiando nesse Deus, sabendo que Ele é o único que pode mudar toda e qualquer situação. E ele fala, eu vou para a torre. Ele não abandona Deus diante da crise que ele está passando. Ele não corre e ele não fala, Deus, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor consegue me ouvir? Não, ele corre para Deus, ele se agarra a Deus. Que é justamente o significado do nome Abacuque, agarrar a Deus, abraçar a Deus. E é o que ele faz. Ele não diz, já que eu não entendo, eu não vou mais orar. Ele não diz, já que Deus não fez do meu jeito, eu vou embora. Ele diz, eu vou permanecer
no meu posto. Eu vou permanecer firme, olhando para o Deus eterno, que é soberano sobre tudo e sobre todos, que Ele sim está no controle de todas as coisas. Eu não. E ele continua falando: ficarei na fortaleza, ficarei vigiando, ficarei no meu posto, ficarei orando a Deus, esperando que Ele responda a minha oração, o meu questionamento. Spurgeon disse assim: eu me colocarei na minha torre de vigia. E a ideia que ele fala é que a postura do servo de Deus, ele permanece sempre atento e paciente, esperando que o seu Deus fale, responda, mostre para ele a sua vontade. E Abacuque fala: eu não entendo. Eu continuo não entendendo, eu continuo tendo questionamentos, mas eu vou esperar em ti. E ele fala: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque continua esperando Deus falar com ele. Continua esperando a resposta de Deus. E nós? Será que nós estamos agindo como Abacuque? Será que nós continuamos esperando a resposta de Deus? Ou será que as coisas se resolvem a partir daquilo que eu acho que é o correto? Muitas pessoas vivem em crise. Muitas pessoas vivem em vários tipos de crise. E tudo isso mostra onde o coração delas está alicerçado. Não na rocha eterna, mas nelas mesmas. E Abacuque não faz isso. Ele está esperando descobrir o que Deus vai falar com ele dessa vez. Ele está esperando Deus responder para ele, para entender agora qual será a nova resposta de Deus, de que maneira Deus vai confrontar os questionamentos de Abacuque. Nós temos um exemplo de um servo que está angustiado, vendo a ação do povo de Deus totalmente contrária à identidade estabelecida pelo seu rei, pelo seu soberano Deus eterno, justo, santo. E ele fica angustiado, e ele começa a rogar a Deus, para que Deus mude essa situação. E quando Deus, da sua maneira, começa a trabalhar, no quê? Na santificação do seu povo. Quando Deus começa a fazer a sua obra redentora para o seu povo, ele começa a questionar: como assim, Deus? Mas ele confia, porque ele sabe que esse Deus não vai acabar com o povo dele. Porque esse Deus, ele estabeleceu aliança. Mas ele mostra para Abacuque que é o meio que ele está usando para corrigir, para disciplinar, para fazer com que aquele povo seja cada vez mais parecido com ele. E da mesma maneira ele nos disciplina para nos fazer santos, para nos apresentar santos. É o que ele espera de nós, que nós sejamos diferentes. Que as nossas atitudes sejam diferentes. Que nós sejamos santos, como Deus é santo. Meus irmãos, será que nós estamos dispostos a ouvir Deus corrigir os nossos questionamentos?
Será que nós estamos dispostos a entender quando Deus coloca o dedo na ferida e Ele fala, não é sobre você, você não tem que olhar para você, e Ele começa a mexer e começa a doer, e fala, Deus, está doendo, é para doer, é para que você olhe para mim, não para você mesmo. Vai doer, mas vai ser tratada, a ferida vai ser curada. Ou será que, não, eu fico lá me colocando como vítima, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Abacuque não fez isso. Ele colocou tudo diante de Deus. Meus irmãos, será que nós queremos uma resposta de Deus? Ou será que nós queremos que Deus confirme a nossa vontade? Será que nós confiamos em Deus quando Ele usa os meios que nós não entendemos e que nós não escolheríamos? Será que mesmo assim nós continuamos confiando nele? Ou será que nós confiamos desconfiando? Meus irmãos, será que nós queremos a santidade de Deus? Será que nós queremos a santidade de Deus para julgar os outros? Será que é isso que nós queremos, a santidade de Deus para julgar os outros? Mas nós queremos a misericórdia de Deus para tratar a nós mesmos. A gente olha para o outro, com o outro é mais pesado. É fácil apontar o dedo, né? Mas quando Deus vem tratar o nosso coração, Deus, seja misericordioso. Tenha misericórdia de mim. Mas quando a gente aponta para o outro, onde a gente deve ajudar o irmão a tratar o pecado dele, parece que nós agimos de maneira punitiva, onde nós estamos condenando. Mas quando é para tratar o nosso pecado, Deus, tenha misericórdia de mim. Tá pesado, tá doendo. Será que nós agimos dessa maneira? Meus irmãos, Judá também era um povo pecador. E essa é a nossa tendência. Nós sabemos muito bem disso. Nós queremos que Deus julgue. Nós queremos. Mas quando Ele julga, nós questionamos. Deus, por que o Senhor julgou dessa maneira? Não era esse presidente que eu queria que ganhasse. Não era ele. E Deus fala, vai ser esse que vai ganhar. E vai ser por meio dele que eu vou trabalhar a santidade do meu povo. Senhor, não. Como assim? E a gente olha a realidade do Brasil, a gente fala, Deus, eu não consigo entender. Meus irmãos, por mais que nós não entendamos, o nosso papel agora é continuar orando e confiando que Deus continua agindo e governando. E Ele continua sendo Deus, soberano, justo, eterno, bom, misericordioso. Ele continua sendo Deus. Independentemente da circunstância, independentemente do problema que temos, Ele continua sendo Deus. Abacuque, no versículo 2 do primeiro capítulo, ele fala, até quando, Senhor? E Deus respondeu. Mas a resposta trouxe mais questionamento. E Deus fala, eu estou levando os babilônios. E aí, Abacuque, como tu podes fazer isso, Senhor? Mas uma coisa que Abacuque não deixou de demonstrar foi a sua fé no Deus das alianças, no Deus pactual, no Deus soberano, criador. Meus irmãos, nós devemos escutar a palavra de Deus.
Nós não devemos abandonar o Deus que nós conhecemos, porque Deus é o Deus da providência. Por mais que nós não compreendamos, Ele é o Deus eterno, Ele é o nosso Deus, Ele é santo, Ele é a rocha. A providência de Deus, ela é santa, ela é sábia e ela é poderosa. Nós devemos, acima de tudo, olhar para Cristo, porque na cruz nós vemos a maior demonstração de que Deus governa o mistério sem perder a sua santidade. Homens pecaram, Deus governou. Cristo morreu e nós vivemos. E Abacuque diz: nós não morreremos. Nós não morreremos porque Cristo morreu em nosso lugar. Deus cumpriu a sua aliança. Da mesma maneira que Deus trabalhou na santificação do seu povo ali em Judá, Ele continua trabalhando na santificação do seu povo ao longo da história. E Ele continua trabalhando na nossa santificação. Meus irmãos, façamos como Abacuque. Vamos até a torre. Vamos vigiar. Vamos orar. Vamos abrir as Escrituras. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos colocar diante dele tudo aquilo que aflige os nossos corações, confiando nele, esperando nele, descansando nele. Deus é santo. E Ele continua sendo santo. Deus é a rocha onde a igreja está alicerçada, onde o seu corpo está alicerçado. E independentemente da ação perversa do mundo, daquilo que Deus use para nos disciplinar, Ele vai falar: os perversos podem fazer qualquer coisa, mas os justos viverão pela fé. E que o nosso Deus continue sendo honrado, glorificado e exaltado. E que a nossa confiança esteja somente nele. Porque Ele continua trabalhando em nós. Em Cristo, nós não morreremos. Deus Santo, Deus Onipotente, Deus Justo, Deus que é fiel. Nós confessamos que muitas vezes queremos compreender os teus caminhos antes de confiar em ti. Perdoa-nos, ó Pai, por tantas vezes julgarmos a tua providência a partir da nossa visão limitada. E ensina-nos a olhar para quem tu és, a reconhecer que tu és o Deus eterno, que tu és o Deus santo, que tu és a nossa rocha. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê a fé de Abacuque, uma fé que pergunta, que questiona sem abandonar, uma fé que sofre sem fugir e que permanece na torre, permanece esperando a tua palavra, esperando o teu direcionamento, confiando em ti, descansando em ti. Senhor, acima de tudo, fixa os nossos olhos em Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que vive para a nossa justificação. Deus, tenha misericórdia do seu povo. Faça com que nós possamos olhar para ti em todo o tempo, descansar em ti, confiar em ti. Ó Deus, soberano, justo, eterno, nos ajude e nos faça santos a cada dia. Trabalhe em nossos corações, e que a tua vontade seja feita em nós e que o teu povo viva
pela fé, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.